então, pessoal, para falar de adição de vetores mais um pouco, porém, a gente vai falar primeiro de ângulo entre dois vetores. Vamos supor que eu tenho aqui um vetor, vamos chamar esse vetor aqui de vetor A, e este outro vetor, vamos chamar esse vetor de vetor B. Para eu poder definir qual é o ângulo entre esses dois vetores, eu tenho que colocar as origens juntas no mesmo ponto, sem mudar a direção, nem o módulo, nem o sentido de cada um desses vetores. Então, vou pegar o vetor A, o mesmo tamanho, a mesma direção, o mesmo sentido, mais ou menos isso aqui assim, mais ou menos assim. Se eu pegar uma régua, vai ficar mais fácil de desenhar. Então, vamos pegar uma régua aqui. Então, vamos pegar e vamos manter o mesmo tamanho do vetor, a mesma direção, o mesmo sentido, mais ou menos assim. Esse seria o vetor A, então, redesenhado. O vetor B, mantendo o seu módulo, a sua direção, o seu sentido. Então, vê, aqui está a origem do A e aqui está a origem do B. A partir daí, eu sei que este é o ângulo entre os dois vetores, que eu vou chamar de ângulo θ, certo? Uma vez que eu consigo identificar qual é o ângulo entre dois vetores, lembra, então, eu tenho que unir as origens para poder saber qual é o ângulo. Agora, eu posso fazer a adição de dois vetores. A adição de dois vetores, usando para isso a regra ou a lei, melhor ainda do que regra, né? A lei dos cossenos, a lei dos cossenos. A lei dos cossenos. Como é que funciona a lei dos cossenos, né? Vamos supor que eu tenho aqui um segmento, um outro segmento. Então, eu repriso esse segmento lá, eu repriso esse segmento aqui, mantendo o mesmo módulo, a mesma direção, é isso? E aí, quando se trabalha com a lei dos cossenos, a gente sabe que tem este ângulo aqui, vamos chamar este ângulo aqui de alfa, e aí eu posso descobrir quanto é que mede esta medida aqui, esta diagonal. Vamos chamar isso aqui de A. Então, o segmento A vai ter como condição o seu quadrado igual a. Vamos chamar isso aqui de B, isso aqui de C. Então, seria o B ao quadrado mais o C ao quadrado menos 2 vezes o B vezes o C vezes o cosseno de alfa, que é este ângulo aqui. Bom, também conhecido como a regra do paralelogramo, a partir daí, este ângulo aqui e este aqui, que eu vou chamar de θ, alfa mais θ igual a 180 graus. Usando um pouco o teu conhecimento de trigonometria, que é bastante vasto, tu vais lembrar que o cosseno do ângulo alfa é igual a menos o cosseno do ângulo θ, menos o cosseno do ângulo θ. Então, a partir daí, quando nós vamos trabalhar com a física, a lei dos cossenos, para criar o caso geral, a gente não vai trabalhar com esse ângulo aqui, a gente vai trabalhar com o ângulo entre dois vetores. Então, nós vamos ter assim, ó, o A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, mais 2 vezes o B vezes o C vezes o cosseno do ângulo θ. Então, aqui é mais e aqui é θ. Não como acontece lá na lei dos cossenos, quando trabalha com a regra do paralelogramo, que está ali usando o ângulo alfa. Então, a partir disso aí, pessoal, a gente vai falar então da adição de dois vetores com a regra geral. Então, a regra geral, tá? Funciona em qualquer caso, tá? Então, eu vou ter, por exemplo,
um vetor aqui, vamos dizer que esse vetor está aqui, 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 assim. Vamos chamar esse vetor aqui de vetor A. Como tem aqui um vetor B, um vetor aqui B, e eu quero saber quanto é que dá a soma vetorial do vetor A com o vetor B. Essa soma vetorial vai resultar num módulo que eu vou identificar a partir da lei dos cossenos. Porque, veja bem, para desenhar o meu vetor resultante, eu vou pegar esse vetor B aqui, vou manter a sua direção, o seu sentido, aqui, ó, projetando o B aqui. Projeta ele lá, mantendo o módulo, a direção e o sentido. Da mesma forma, a gente projeta o vetor A, colocando a origem do A na seta do B. Ó, na projeção, a origem do A na seta do B, a origem do B, ó, a origem do B na seta do A, isso é a projeção. E para desenhar o meu vetor soma, eu vou juntar as duas origens com o encontro das projeções das duas setas. Aqui, ó, encontro das projeções das duas setas. Então, aqui está o vetor soma. Aqui eu tenho a direção e o sentido, desenhados. Não descrito, mas desenhado. E para eu achar o módulo desse vetor soma, como é que eu vou achar o módulo do vetor soma? Eu vou ter que o vetor soma ao quadrado, que é esse aqui, é igual ao vetor A ao quadrado mais o vetor B ao quadrado mais 2 vezes o A vezes o B vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, que eu vou chamar de θ. O cosseno do ângulo θ. Ou o vetor soma vai ter módulo igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes o A vezes o B vezes o cosseno do ângulo θ entre esses dois vetores. Vamos exemplificar, então, para não ficar dúvida aí, tá? Vamos exemplificar. Vamos supor que o vetor A tenha módulo 3 unidades. O vetor B tenha módulo 5 unidades e que o ângulo θ entre esses dois vetores seja de 60 graus, certo? Bem, a partir daí, para eu achar o módulo do vetor soma, o módulo do vetor resultante, vetor soma, vai ser igual, então, a raiz quadrada de A ao quadrado, 3 ao quadrado, mais B ao quadrado, 5 ao quadrado, mais 2 vezes o A vezes o B, vezes o cosseno de 60 graus, que agora, aqui no terceiro ano, tu tem que saber. Acabou a mamata. O cosseno de 60 é igual ao seno de 30, que é meio. Então, tu vais ter aqui a soma sendo igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é 9, mais 5 ao quadrado, que é 25, mais 2 vezes 3 vezes 5 vezes meio. Ao invés de sair multiplicando, ó, tu já corta o 2 com 2 aqui e o vetor soma vai ter módulo igual a 9 mais 25 mais 3 vezes 5, 15. Isso vai dar a raiz quadrada de 49, que vai dar 7, então, 7 unidades, se a gente não definiu a que grandeza física esse vetor corresponde, certo? Esse caso, então, é o caso genérico. A partir dele, a gente pode trabalhar com casos bem específicos que tu está mais habituado a lidar, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Segue lá, tem mais papo de soma de vetores.